Olá, sou a Fernanda Alves. Sejam bem-vindos a mais um podcast Somos Todos Um. Mas antes de apresentar o nosso amigo, compartilhem esse podcast, curtem esse podcast e comentem. Bom, hoje estamos aqui com o Eliezer Marcelino. Muito obrigada, viu, Eliezer, por estar participando desse podcast. Foi difícil, mas conseguimos. Tava difícil encontrar uma data. O Eliezer, ele é guarda civil. Tem muita coisa aqui no seu currículo, hein, Eliezer? Ele é guarda civil, ele é cantor. Recentemente ele participou aí, que ele vai falar de uma eleição referente à questão racial. Ele é formado também em advogado, né? Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. Isso, bacharel em Direito. Vai falando aí, fala lá. Não fala que eu sou cantor. Na verdade, eu sou músico, né? Sou baterista. Não canto, então não me convidem para cantar. Quem canta é a Carlinha. Isso, a Carlinha Carla, que faz parte de um grupo, né? Que é as Pastoras do Rosário. Inclusive, ela queria estar aqui participando, mas está aí viajando aí com o grupo dela. A Carla manda bem pra caramba, né? Então, a minha formação, eu tô bacharel em Direito, me formei pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Agora estou na luta aí para terminar uma licenciatura em Filosofia. E na luta aí de estudar, entender um pouco melhor das questões, né, das questões da vida e das questões do ser humano, né, como ser integral. Dentro da Guarda Civil, hoje você está lotado onde, Eliezer? Dentro da Guarda Civil, hoje eu estou lotado no DEC, né? No DEC eu faço parte do corpo musical, que é a banda. Que o DEC é o Departamento de Esporte e Cultura. De Esporte e Cultura, tá. Isso, onde fica concentrado a banda, né, onde contempla a banda, o coral e o esporte, né? Toda a organização da parte esportiva da banda, aliás, da guarda é de lá. Né? E também eu estou no centro de formação como instrutor da academia de formação, pegando toda essa turma nova aí que chegou e os que estão para vir ainda. Tem quantos hoje lá no centro de formação? Hoje, acho que eu não vou lembrar a quantidade, mas se eu não me engano deve ter uns 8 ou 9, 12 pelotões, aliás. 12 pelotões está tendo e você está ministrando aula para eles? Estou ministrando aula para eles, né? Ministrei aula para os que saíram, né? Que foram mais ou menos acredito, quase uns 900. Acho que foi 980, uma coisa assim. Isso, né? E lá, já faz bastante tempo, eu ministro a Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288. E que recentemente, foi no dia 5/11, me corrija se eu errar, hein? Você participou, né, da eleição que teve do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Fala um pouquinho. Isso. De 2 em 2 anos, né, segundo o decreto, né, de 2 em 2 anos existe a eleição para o Conselho. O Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, ele está vinculado à Secretaria de Humanos, tá? E ele atua diretamente com as questões voltadas à promoção de igualdade racial mesmo, né? E aí estava rolando já o edital, e no dia 5 de novembro foi a eleição, né? E eu concorri como representante do funcionalismo público. Então existiam outros funcionários públicos de outra área, como da saúde, da educação, entre outros, e eu estava lá, né? Da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e eu acabei conseguindo os votos necessários para conseguir a minha eleição lá em primeiro lugar. Parabéns. Então, eleito, eleito, mais exercício só em 2024. Isso. E inclusive a posse vai se dar agora na quarta-feira, dia 29. Então já convida aí todo mundo para poder... Convidando aí, né, quem puder está participando. A posse vai se dar no dia 29, às 2 horas da tarde, ali na rua Guaianazes, tá? Eu não lembro exatamente o número agora. É no centro da cidade? No centro da cidade, tá? Que é o Museu da Favela, Museu das Favelas, né? E vocês estão convidados lá para ir prestigiar também, né? Vai ser um momento bacana. Como eu falei, eu por ser da Secretaria de Segurança Urbana, acaba sendo quase que uma quebra de paradigma, né? Isso que eu ia te perguntar. É o primeiro GCM, né, Guarda Civil, a participar desse conselho. Como é que funciona? Como que é montada essa chapa? Quem pode participar e quem não pode participar? Tá. Esse conselho, ele é formado por 10 conselheiros. Certo. Né? Conselheiros de carreira ou de ação, né? Os conselheiros que estão lá. E dentre esses conselheiros eu tenho três que são os conselheiros que são
eleitos, que foi o pleito que eu participei. Então são 7 que é indicação. Isso. E 3 são eleitos. 3 são eleitos. Tá. E tem também a sociedade civil, né? Que eles participam eles concorreram com 5 vagas. Então, tá. Existem alguns grupos de sociedade civil, né? No meu caso, o que acontece? Como eu entrei pelo representante do funcionalismo público, tá. Então nós poderíamos votar entre nós e também só pode votar quem era funcionário público. Ah, tá. Então, até nós chegamos a divulgar, né? Isso, inclusive eu não posso deixar de agradecer a força que vocês me deram, né? Inclusive na criação do Fly, divulgando entre os guardas, porque assim, houve um problema no edital. E a informação acabou vindo em cima da hora, muito em cima da hora. Na verdade, eu recebi a informação, acho que na terça-feira, e a eleição já foi no domingo, então não houve tempo hábil. Até hoje tem guardas que me perguntam, né? Quando é para votar? Eu falei, não, já teve a eleição. O dia também foi um pouco atípico, porque no dia houve... A cidade estava cheia de eventos. A cidade estava cheia de eventos, Fórmula 1, estava tendo o Enem, se eu não me engano, né? Mas os guardas compareceram lá. E tanto é que o quórum, na verdade, foi baixo. Eu fui eleito em primeiro lugar com 25 votos. 25 ou 23, olha eu já superfaturando aí. Eu acho que foi 25, que eu vi alguma coisa que você postou, foi 25. E a segunda colocada foi com 18 votos. Com 18. Ô, produção, tem algum trechinho aí referente à participação dele na eleição do Conselho? Não? Você deixou alguma coisa, não? Eu mandei outro vídeo, mas não mandei o vídeo da eleição do Conselho. Mas tá bom. Ô Eliezer, eu vejo que essa questão da igualdade racial é um tema que hoje em dia está sendo muito, muito discutido, né? E você falou que você ministra dentro da Guarda Civil, no Centro de Formação, este tema. O que mais é pautado, o que mais é discutido lá com os alunos? Eu procuro ampliar o tema. Tá. Então, a princípio, a matéria é o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, que eu teria que falar basicamente do Estatuto em si, para que funciona, para quem é destinado e algumas ações, né? Porém, eu costumo ampliar esse discurso, ampliar, né, as aulas para que os alunos tenham uma concepção maior, né? Hoje em dia, o nosso papel enquanto instrutor, basicamente, é fazer uma desconstrução daquilo que a pessoa vê enquanto vida civil, enquanto, né? Hoje em dia hoje em dia não, né? Mas está muito em pauta falarmos, por exemplo, do racismo estrutural. Isso, fugiu. Então, nada mais é o que? A pessoa as pessoas já vêm carregadas. E aí, quando a pessoa assume um cargo público, e principalmente um cargo de segurança, que é muito visado, porque a nossa atuação ela é direta com a população, né? Então, nós vamos ter esse, não digo confronto, mas alguns conflitos de ideias, de pensamentos, de espaço, de dever, né, do que pode, do que não pode. Então, eu costumo conversar muito isso com os alunos. Então, abrangir, né, trazer uma discussão... De desconstruir aquela visão dele, né? Nós aqui quanto guarda, e mostrar uma outra visão. Outra visão. Porque, assim, o papel da guarda, enquanto agentes de segurança, é um papel muito mais social. Sim. Né? É muito mais um papel social do que essa imagem que a população tem. Então, quanto a esse papel social, porque eu estar ali, por exemplo... sabendo como eu vou conduzir, como eu vou conversar, por exemplo, com uma pessoa que sofreu racismo, orientando ela a comparecer na delegacia, ou se for o caso, irmos com ela até a delegacia, eu estou fazendo um papel, eu estou cumprindo a minha função de polícia. Sim. E também estou cumprindo um papel social, que é isso que a sociedade espera. Sim, porque quando a sociedade está com um problema, ela vem recorrer a mim enquanto um auxiliador também, né? Até porque a guarda, ela está, né? O Alex Fernandes, nosso amigo, fala muito, né? Ela exerce um papel de políticas públicas. Exatamente. E ela está em todo o canto da cidade. Ela está na escola, ela está dentro do hospital, ela está nas secretarias. E eu acredito que ela, né? Nós aqui, quanto servidor, se esbarra muito nessas questões e como mediar esse assunto. Exatamente. E até aproveitando isso, né? No dia da eleição eu trouxe essa fala, que basicamente o guarda ou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, ela trabalha com todas as outras secretarias. Nós estamos inseridos em todas as outras secretarias. Sim. Né? Geralmente para mediar esse conflito. Entendeu? Trazendo
Ou seja, orientando, né, as pessoas nas posturas públicas, sim, né, porque a gente sabe que existe um problema grande aqui na cidade, né, ou na intervenção enquanto polícia mesmo, na intervenção policial. E aí eu estou falando dessa intervenção, mas como mediador. Né, o nosso papel principal é o papel de mediador de conflitos. Sim, né, porque a gente sabe que a sociedade vive quase que em constante conflito, né? Então nós precisamos estar lá. Exatamente. E nós temos que estar lá, e é uma coisa que eu trago muito para os alunos, com o quê? Com uma mente um olhar e uma mente descontaminada. Descontaminada, exatamente. Descontaminada, para que eu não interfira, né, de repente naquela lide de uma maneira pessoal, né? E outra para que eu também não interfira de uma maneira não justa, ou levando, ou talvez que vai causar muito mais sofrimento para a vítima, vai causar uma problemática muito maior do que, de repente, mostrar ou encaminhar um caminho para a solução. Hoje, né, está sendo divulgado o bullying dentro da escola, né? E aí a gente pode discutir vários assuntos. Como que o guarda nessa questão, né, dessa discussão referente ao preconceito, né, do negro, como ele é orientado? Eu digo para tratar com os alunos. Então, falar de menor... Porque isso, de menor é uma situação, com adulto é outra situação, né? E eu falei falar de menor, não falar a palavra de menor, né? Exato. Falar do assunto para lidar com crianças, com jovens e adolescentes, ele é bem complicado. Porque a gente tem o ECA, inclusive, que traz esse papel da proteção integral. Sim. E a minha atuação enquanto policial também, ela tem que ser bem... Eu vou usar um termo aqui bem pedagógica. Isso. Né? Porém, a orientação dos guardas primeiro, quando a gente tem essa denúncia, primeiro tratar entre a diretoria e os responsáveis. Então, eu jamais vou chegar numa escola, por exemplo, eu vou pegar o menor, vou querer saber quem é o menor, tratar com a diretoria para encaminhar para ir com os responsáveis. A nossa atuação, basicamente, quando existe esse conflito, como eu falei para vocês, eu vou estar orientando tanto o diretor quanto os pais, por exemplo, a procurar ou conduzir eles... Na falta do pai, o conselho tutelar está chamando... Isso, chamando o conselho tutelar também para estar intervindo diretamente nessa situação. Ou seja, novamente, fazendo o papel de mediador de conflitos. Você pontuou uma questão muito importante. Eu lembro logo que eu adentrei na guarda, eu fui trabalhar no Ipiranga. Eu era coordenadora de esportes, trabalhava no CEL, então sabia como é que funcionava todo. Eu fiquei 4 anos lá. E minha primeira ocorrência eu fui chamada, né, junto com a minha guarnição, para atender uma situação, na verdade, de invasão de piscina, né? Tem bastante, né? E ao chegar no local, eu vou mudar um pouco o tema, mas é referente ao que você está falando. O responsável da unidade, que era o diretor, que eram os professores, não estavam ali. Né? E ali eu tive que subir para poder conversar e esbarrei justamente nisso. Porque nós não somos o mediador direto. Nós estamos ali para mediar toda a situação e os responsáveis, né, está tratando da questão que está em discussão naquele momento. Seria isso ou não? Seria exatamente isso. Porque muitas vezes é passado toda essa problemática para o guarda estar gerenciando, sendo que nós temos um educador ali ou professor que pode gerenciar e nós mediar, né? Então é nesse sentido, porque muitas vezes a gente acaba exercendo um papel que não é o nosso, né? Na verdade, assim, né? Me corrija, tá, não, Eliezer? Está certíssima, porque basicamente eu vou usar o termo aqui como se fosse uma hierarquia. Então embora como agente de segurança eu tenho as minhas limitações, até porque devo agir conforme a lei. Então, por exemplo, tem o ECA, eu não posso sobressair. O diretor da escola, enquanto diretor, enquanto responsável, ele tem uma responsabilidade que vai além da minha. Então, por exemplo, quando nós somos chamados, não posso sobressair, por exemplo, se o diretor liberou. Certo. Geralmente a gente vai ter essa conversa, se houve uma liberação, quando não houve, e procurar conversar, né? Geralmente com quem estiver lá, ou algum responsável, ou algum adulto que estiver, para explicar, inclusive, o uso. Se é permitido, se não é permitido, e muitas vezes até orientar eles procurarem a direção, procurarem o responsável, para
uso, por exemplo, que é essa questão da piscina, né? E esses dias de São Paulo aí, 40 graus, é terrível, né? Chamados deve ter. Porque, só um adendo, porque as pessoas ainda têm essa visão, né? Basicamente é o tal, se você errar, vou chamar a polícia. Exato. E aí passa essa visão do repressor. Exato, exatamente. Que é o cara fardado que vai vir aqui, vai me expulsar da piscina, e a ideia não é essa, é organizar para que o equipamento seja usado de uma maneira organizada, até porque existem os critérios como pode ser usado, exatamente, quando vai ser usado, exatamente, por exemplo. Né? É até interessante isso, e quando eu subi na secretaria, né, chamando o gestor, no caso, na época, inclusive era a Fernanda, era a gestora do espaço lá, ela tem que mediar e criar situações, né, que vai minimizar o problema que estava sendo causado lá, e não nós, porque nós não estamos lá 24 horas para saber qual tipo de problemática que estão tendo, né? Mas é interessante. Referente a essa questão racial, o que você pode estar levando para ser discutido, né? Eu digo, quanto instituição dentro dessa comissão? Situações que a Guarda Civil passa, com essas questões raciais, com essas mediações que ela vai fazer para a discussão dentro dessa comissão que você vai fazer parte em 2024. É assim, a princípio, que eu converso com os guardas e converso com bastante pessoas, e até algumas pessoas, que eu agora não lembro o nome exatamente, que é bastante gente que eu converso, sobre a dignidade da pessoa humana. Tá. A dignidade da pessoa humana. E que existe uma cultura, parece-me, tá? Que existe uma cultura que o guarda ele não é visto como ser integral. Isso. Embora estamos com uma farda, embora quando eu estou ali trabalhando, não estou ali representando o Eliezer, o Eliezer enquanto pessoa negra, porém, né, por baixo dessa farda, e exatamente o sentimento de quem está trabalhando, o cansaço, existe uma pessoa. Exatamente. Né, que muitas vezes pode ser atingida. Né? Quando eu terminei a minha faculdade de Direito, meu trabalho de conclusão de curso, o tema foi Direitos Humanos para os Agentes de Segurança. E é um tema que não é conversado, é um tema que não é tratado, né? Quero até levar esse trabalho mais adiante. E qual foi o meu pensamento? Exatamente essa sensação, né? Por isso que é tão difícil a gente falar de direitos humanos para a polícia, por exemplo. Porque existe uma sensação de que o quê? O famoso jargão, né? Direito para os... né? Para os manos. E, de fato, muitas vezes nós nos sentimos desassistidos enquanto pessoa. Eu costumo dizer, às vezes, que é uma profissão invisível. Ninguém está vendo quem está atrás daquela farda. Né? Tanto é que um dos temas, né, dos temas é quem cuida de quem cuida. Então, quem cuida de quem cuida? Ou seja, estou lá enquanto cuidador, enquanto mediador de conflitos, mas e quando quem está cuidando? Então, algumas demandas, né, que eu penso que seja necessário, até porque, assim, o trabalho policial do Guarda Civil, ele é um trabalho muito específico. Sim. É um trabalho desgastante. Você lidar com o público nessa função, né, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma série de problemáticas, como você falou. É basicamente uma profissão de seres invisíveis. E a Guarda ela exerce uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária. Então ela está inserida. Né? Ela media o tempo todo, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, até pegando o gancho da sua fala, o que falta, muitas vezes, também é quem media, quem vai mediar ou quem vai levar situações, por exemplo, do guarda, para ser conversado, para ser discutido, para ser entendido. Porque existe uma questão de lei que são chamados serviços essenciais. Ou seja, a necessidade do serviço eu preciso e eu vou fazer. Sim. Porém, existe uma série de considerações que têm que ser levadas. Hoje em dia a gente se fala muito, a base curricular é a base dos direitos humanos, o Senasp trabalha isso, hoje a gente vê discutindo, o ministro de segurança, ele vai falar, o ministro também de direitos humanos, ele vai sempre falar, né? Mas a gente ouve sempre falar muito enquanto população. Exatamente. E a sensação que eu tenho, mas e o policial, ele não é população? Exato. Ele não é povo? Ou ele é alguma coisa, ou ele é, né, alguma coisa, o que ele é. Então a minha ideia, a minha demanda também é levar para a secretaria demandas dos guardas, não levar uma demanda como se eu fosse, até é bom deixar isso bem esclarecido. Vítima. Isso, ou que eu vou lá para reclamar do chefe,
reclamar da unidade, porque isso a gente já tem. Então, sim, se for então, eu tenho a CIPA, eu tenho a Corregedoria, mas levar demandas do que compõe, por exemplo, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. De que isso me alcança? Quando isso me alcança? Preocupação com o servidor, exatamente. A partir do momento que o servidor tem que cuidar da cidade. Exatamente. Entendi. Muitas vezes o servidor está lá no prédio tomando conta, que é aquilo que a gente fala, o bem maior é a vida. Mas eu estou lá tomando conta, né, ou vigiando, ou trabalhando em prol das pessoas que estão ali naquele próprio municipal. Mas eu, enquanto ser humano, né, por exemplo, existe até um tempo atrás, alguns policiais estavam conseguindo na justiça, quando eles iam executar qualquer serviço, então você tinha a injúria. Então a pessoa te xingava, não sei o quê, aquilo tudo. Alguns policiais estavam entrando na justiça com danos morais. Sim. Passou um tempo, isso não foi mais concedido, né? Injúria quase que foi, eu acredito, não lembro agora, quase que foi simulado isso. Qual que é o entendimento do judiciário? Não, quando você está no papel lá e a pessoa está ali te xingando, ela está ofendendo o Estado. Sim. Porém, quem tem sentimento? Quem é pai? Quem é mãe? Quem é que vai à noite dormir? Então a gente fala que o Estado, sim, só que o Estado ele é inanimado. Exatamente. Só que o Estado existe porque existem pessoas com sentimentos, pessoas que com psicológico, pessoas que precisam chegar em casa, dormir, pessoas que acabou o serviço, ou mesmo o serviço, tem que trabalhar esse controle. A gente ouve muito falar polícia despreparada. E aí, esse é um dos questionamentos. Qual que é o preparo, ou aonde que esse ser, por exemplo, pode ter um preparo psicológico para cotidianamente... o Estado está cuidando desse ser? Exatamente. Né? Qual é o momento que ele se preocupa com esse ser? Exatamente. Porque uma vez que você está ali, fardado, armado, fazendo uso lá dos equipamentos, isso é para você cumprir a sua função. Seu dever. Mas e você, enquanto ser integral? Exato. Eu gosto muito de usar isso. E você, enquanto ser integral? Né? Que muitas vezes, por exemplo, uma dificuldade, por exemplo... Vamos pegar aí, nós temos hoje a Guarda Civil que está inserida diretamente na Cracolândia. Isso. Né? É um lugar totalmente insalubre, porém precisamos estar ali para manter a ordem, né? Mas de que forma que depois desses homens é cuidado? Exatamente. Porque eles estão ali... O tempo que eles permanecem ali é o tempo todo em atenção. Eu estive recentemente na região central, na entrega de um documento, e ali é 10 minutos de tranquilidade, 30 minutos pegando fogo, volta a calma de novo. Então, é tensão o tempo todo. De que forma estamos preocupados em tratar o psicológico desse servidor? Exatamente. Né? Porque ali ele está cercado por mídia, ele está cercado pelos direitos humanos, ele está cercado por vários órgãos que estão com a visão, muitas vezes, só para criticar a ação. Exatamente. E é importante isso que você falou, até eu ia voltando um pouquinho, pegando um gancho, que eu ia falar, inclusive, da dificuldade, muitas vezes, por exemplo, de você passar numa clínica médica. Exato. É o serviço, muitas vezes você é obrigado a cancelar porque você tem necessidade de serviço, e existe uma série de coisas que acontece, como acontece todo mundo. Então, até a discussão da Cracolândia, uma vez a gente estava discutindo a saúde desse servidor, por exemplo, como que fica? Olha que interessante que você falou, Eliezer. Será que ele vai passar? Porque às vezes ele vai informar a quem de direito vai passar numa terapia e pode entender que ele não está pronto para exercer aquela função. Não, e na verdade ele só quer... Exato. Uma tranquilidade, né, uma melhoria da sua saúde mental. Né? Exatamente. E quem não tem o conhecimento pode entender que um psicólogo, uma terapia, enfim, entre outras áreas que vai trabalhar com a sua mente de uma outra forma que ele não está preparado para. Exatamente. Né? E é assim, e é interessante isso, porque quando a gente pega a história, né, dos agentes de segurança, então você aprende algumas máximas que não sente frio, não sente fome, né? A gente até tem calor esses dias, hein? Meu calor Deus excessivo, do céu. né? E a pessoa vai adoecer. Exato. Isso é do ser humano. Uhum. Não tem como separar. Então é isso que eu falo, né? Parece-me que, de certa forma, a sociedade, inclusive é uma crítica que eu faço às entidades de direitos humanos, que voltem o olhar, que tem um olhar.
Por isso que eu achei tão necessário eu estar lá também, para levar esse olhar, né? Pra gente também não cair naquela máxima de que é mimimi. O polícia está ali 12 horas de pé, a mulher policial muitas vezes está ali num dia de uma cólica terrível e ela tem que controlar a cólica, ela tem que prestar atenção e ela não pode ter um deslize. Então não tem muitas vezes esse apoio psicológico, como você falou. Se vai consultar, um momento que eu tive um problema psicológico, embora era um problema, não era ligado, tá, à instituição. Sim. Mas eu fui fazer um tratamento que ninguém sabia. Eu porque pagava você não lá no poderia psicólogo. expor. Exatamente porque muitas vezes a gente não quer... Sabe aquela coisa? Ah, você tá passando um psicólogo que você tá fraco, hein? Exatamente. Você tá demonstrando fraqueza. Você tá demonstrando fraqueza. E é muito complicado isso. Mas existe N situações ou N amigos nossos que, de fato, o problema que ele está passando, a situação que ele está passando, tem tudo a ver com a atividade. Exato. E eu não estou falando da instituição, eu falo da atividade que ela é atípica, ela é desgastante. Como ela pode acontecer na área da saúde, essa questão que nós vivemos aí há 2 anos atrás da pandemia, a sobrecarga dos enfermeiros. Eu acho que a instituição, né, ela tem que estar aberta para o diálogo, para o novo. Né? Então, voltando aqui para a gente não fugir, referente a essa questão da igualdade racial, né? Dessas discussões, é o que você falou, não é mimimi. Vamos colocar em pauta, vamos discutir. Né? Vamos pegar a questão aí do cabelo da mulher negra, né? Que hoje ela não quer mais alisar, ela se entende, ela se identifica com esse cabelo. Né? De que forma que a instituição vê isso? Né? As mulheres que usam as tranças, né? Então a gente sabe que não pode pegar aqui na gola, mas qual que é o diâmetro do seu coque? Né? De que forma que vai ser abordado isso sem causar um preconceito, exatamente, sem ser motivo de piada? Né? Então são tantas questões que não é mimimi, mas que nós temos que trazer para o diálogo. Porque quando você faz parte de um conselho desse, esse grito que muitas vezes está engasgado, é interessante levar. Com certeza. De que forma que esses líderes estão sendo treinados, orientados, ou estão se dando a oportunidade de discutir essas ações? Exatamente. A gente, uma coisa que eu sempre falo é assim, existe uma cultura, né? Eu vou usar o termo militar, mas existe uma cultura, né, de onde vem, embora a guarda não é militar. Sim. Mas existe algumas culturas, algumas condutas, embora, né, a 13022, eu não vou entrar nesse mérito da questão, estou dizendo algumas culturas. Então, que é a questão do uso do uniforme, a questão do corte de cabelo, a questão de cor e algumas regras, né? E aí o que eu falo? Quando pega, por exemplo, essa questão do cabelo, os homens de um tempo para cá, criou-se um hábito, uma cultura de careca. Careca, exato. Né? Então, careca. Então, pra gente, essa questão do cabelo é muito simples. Sim. Né? É a identidade, teoricamente, do homem. Exatamente. Entendeu? Inclusive, faz parte da nossa identidade, exatamente, né? Exatamente, eu deixei um pouquinho aqui, mais. E da mulher, em contrapartida dessa evolução de identidade também, a mulher negra começou também, né, de uma guerra que já vem, de uma luta que vem de muitos anos, por exemplo, a valorização do cabelo natural. Exato. E aí, quando eu quis dizer da cultura que vem militar, era uma cultura que criava um padrão de uso de cabelo, com a sua justificativa. Porém, era um padrão, vamos dizer assim, um padrão europeu, um padrão que não condiz para quem tem um cabelo crespo, por exemplo, para quem quer usar o cabelo natural, né? Então, começa a se esbarrar. Então, muitas vezes, a mulher negra chega a passar por constrangimento, né? Eu mesmo já fui vítima. Né? Porque para muitos o padrão é o liso. Exatamente. Né? O liso curto é bonito, né? E o liso cacheado. Exatamente. Somente quando a gente coloca a cobertura. A cobertura, como que fica. Como que fica, né? Não tem a empatia de como essa servidora está aceitando. Porque muitas vezes a gente dá aquele sorrisinho, leva a brincadeira numa boa, mas por dentro a gente não tá aguentando. Exatamente. Né? E aí muitas vezes você tá num local com a cobertura e você vai para outro local que você precisa tirar, né? Como que fica? Tá, né? Formato da cobertura. E é interessante, tanto direitos humanos externo, que é a comissão, e a gente quer trazer isso também
para uma conversa interna, porque é interessante que hoje você ter um diálogo. Exato. O que acontece hoje com a própria sociedade ou o próprio fato de eu estar na comissão, ou seja, o diálogo está ampliando. Eu preciso ampliar o diálogo, ou seja, eu preciso conversar com o guarda civil para saber quais são as ações. Eu preciso conversar com a enfermeira que é da Secretaria de Saúde. Eu preciso conversar com o professor, né? Eu preciso estender esse diálogo para a comunidade GLBT. Eu preciso estender e aí entender as demandas. Então, eu acho interessante que essa discussão é bacana para a gente levar para a instituição, para nós podermos dialogar e procurar um entendimento. E eu vou sempre bater nessa tecla. A dignidade da pessoa humana. Nada melhor do que você sair da sua casa para trabalhar com aquela sensação de que ali é o melhor lugar. Exatamente. Apesar dos pesares, tanto é que o nome chama labor, né? Mas é o melhor dos lugares. E você voltar, do que você sair com aquela sensação de que, nossa, eu vou me descaracterizar, eu vou chegar... A gente já sai muitas vezes cansado. E é uma pauta que tem que ser falada. Não é para gritar, não é para desobedecer, não é que eu não vou trabalhar assim. Vamos trabalhar. Mas que tal a gente oferecer uma porta para esse diálogo? Exatamente. E isso também é o meu papel, né, enquanto servidor, meu papel enquanto representante da secretaria também, porque eu gosto de falar que é interessante, que é a comissão de promoção de igualdade racial, que é uma coisa que a pessoa... Não estamos falando de distinção, é de promover para que nós possamos viver dentro que as nossas características, promover um melhor convívio na sociedade. Exato. Inclusive dentro das nossas atribuições e sabendo que as nossas atribuições, por conta de um trabalho específico, você tem algumas restrições que são necessárias. Mas mesmo dentro dessas restrições, o que se conversa muito hoje, inclusive na secretaria, mesmo dentro dessa necessidade, como que nós podemos fazer para que o ser humano que está lá executando, ele tem a dignidade dele preservada. E dentro desse tema, nós abordamos referente o bem-estar da pessoa. Exatamente. Tá? Mas, dentro dessa questão racial, a gente vai falar de cotas, a gente vai falar referente da mulher negra na liderança e vários outros temas que nós podemos abordar. Eliezer, como é um mês preto, né? Que o pessoal fala, que é da consciência negra, né? Eu achei interessante uma visita que o prefeito esteve no Centro Cultural, né? O Centro da Cultura Negra. E eu vou passar um trechinho aqui e a gente vai falar um pouquinho. Bacana, tá bom? Bacana. Olha lá, produção. É do prefeito a visita que ele esteve no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Tá chegando. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É muito importante essa data. E a cidade de São Paulo tem dado exemplos para o Brasil e para o mundo nessa temática. Eu estou aqui no Centro de Cultura Negra, aqui na cidade de São Paulo, e aqui tem exposições, tem um trabalho 365 dias por ano trabalhando essa temática. A Prefeitura de São Paulo tem muitas ações em todas as áreas de combate ao racismo, que é o que a gente precisa fazer todos os dias. A gente poder falar, comemorar, dizer de todas as ações, como por exemplo na área da educação, onde a gente instituiu, dentro da grade curricular, essa questão do combate ao racismo. Eu tenho muito orgulho de, como prefeito da cidade de São Paulo, ser um prefeito que dirige uma cidade que é contra o racismo e que tem verdadeiramente ações de políticas contra o racismo, como aqui, esse espaço maravilhoso. Bacana, né? É muito importante. E já vou pegar o gancho assim, da fala do prefeito, que assim, embora exista o dia 20 de novembro, porém, isso é uma demanda do ano todo. Do ano todo, exatamente. É um assunto que nós temos que conversar o ano todo. Né? O dia 20 seria um dia, como nós temos as datas específicas aqui, mas o dia é um dia de conversa. E é importante ver, né, que o poder público também investindo, porque ele também... Em políticas públicas, isso, né? Em políticas públicas, porque existem algumas coisas que precisam ser diretamente do poder público. Exato. O incentivo, espaços, abrindo espaços, inclusive. É importante a própria presença dele, o investimento, né? O investimento. Então eu achei muito bacana assim, essa atitude do prefeito. Eu assisti na íntegra, né, essa visita que ele fez no Centro de Cultura Negra, e eles pegaram mulheres, né, de todos os setores, né,
e produziram as mulheres, fizeram lá um quadro das mulheres, mostrando também o empoderamento do negro, né? Então, a valorização do negro, né? E muitos se olharam e falaram assim, eu sou essa? Né? Então, eu achei muito interessante também essa iniciativa aí da Casa do Centro de Cultura. Né? Isso, é muito importante de você se perceber no espaço, né? E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, porque às vezes existem algumas confusões, é assim, a luta do negro hoje é por igualdades de oportunidades. Então, talvez muitas dessas mulheres, eu percebi a maioria são senhoras, talvez na sua juventude não tiveram nunca um espaço onde ela pudesse se perceber ou se ver como protagonista. Exato. Possivelmente, talvez, até um tempo atrás, elas estariam lá como serventes, pessoas que estariam só trabalhando. E eu sempre vou dizer, né? Isso, servindo. Qualquer trabalho honesto, ele é digno. Porém, as pessoas vão conseguindo por meio de competência, estudo, né? Porque o estudo, a gente não está falando de cognição. Sim, sim. O que nós falamos hoje, inclusive quando se discute lei de cotas, que foi aprovado, inclusive sancionado, acho que foi semana passada pelo presidente da República, esse novo modelo, a gente está falando de... A ministra chegou a falar disso, né? A Aniele Franco também, né? Oportunidade. Exato. Eu gosto de uma fala, inclusive o ministro Silvio de Almeida, eu fui aluno dele. Ah, é? Aluno dele. E semanas antes dele, aliás, quando ele foi para a transição, né, do governo, eu encontrei com ele no centro da cidade, a gente conversou um pouco, né, e ele tem inclusive o Instituto Luiz Gama, que para quem se interessar, é um instituto que trabalha muito essa questão do negro, é importante. Mas eu gostei muito de uma fala dele no dia da posse. Entre as falas, ele fala: mulher negra, você existe e você é importante, né? Pessoas gays, vocês existem e vocês são importantes. E aí é uma fala que eu estou reproduzindo, inclusive na secretaria, né? E eu vou reproduzir isso para os guardas, enquanto sujeito de direito. Direitos humanos, existem policiais, eles existem e eles são importantes. E não são importantes apenas enquanto policiais. São seres humanos, existem e são importantes. Então é muito bacana. Isso do prefeito a gente só tem que elogiar. A gente sabe que é difícil gerir uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Com tantas demandas, Exato. Né? Mas eu fiquei feliz de saber, né, que reservou um tempo na agenda, foi lá prestigiar, tá investindo, exato, né? Não é fácil, investindo pesado para que a gente possa combater de fato esse mal, né, que exatamente, é o racismo. Exatamente. O prefeito ele vem fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo, né, pegando um ganchinho, né, da sua fala, né? Para a Guarda Civil nem se fala, acho que nunca foi tão investida e valorizada a nossa Guarda Civil, né? Então nós nos sentimos motivados, né, hoje de fazer parte desta instituição. Então, prefeito, mais uma vez, não podemos perder a oportunidade. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando pela cidade de São Paulo, pelo excelente trabalho de pavimentação que o senhor vem fazendo em toda a cidade. Enfim, são tantos, né, pelas UBS que o senhor vem aí inaugurando. Então, o senhor está de parabéns aí pelo trabalho que está sendo realizado. Vamos mudar um pouquinho, falar das outras profissões sua, né? Falamos de Guarda Civil, falamos desse novo... Isso, como conselheiro, né, da Comissão de Promoção de Igualdade Racial. Essa nova atribuição sua agora em 2024, né? Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Conte conosco, somos todos um, né? E aqui também não tem cor, né? Aqui é branco, aqui é preto, aqui é todo mundo igual, né? Somos todos um para que a gente possa construir algo melhor. E falar da sua questão aí você fez parte da banda, você faz parte da banda, estou na banda, né? Ainda sou. Na banda, e também tem um grupo fora. A gente faz um tempo, né, que eu sou músico e ultimamente eu ando atuando num grupo aqui da Zona Leste, né, um grupo de samba, então a gente faz algumas apresentações. E estamos aí, né? Na verdade, eu encontrei com o Eliezer no começo do ano, né, Eliezer? Nem sabia que você tocava fora, tava no Gamboa, né? Aí eu olhei e falei, conheço. Tem alguma coisinha dele? Tem uma apresentação ou produção? Aí tocando bateria lá.
Sabe o que eu acho interessante, Eliezer? De vários podcasts que nós fizemos aqui, realizamos, trazendo o guarda, com o objetivo também de mostrar o trabalho que o guarda exerce fora da farda. Né? A competência dele, porque é o que você falou, muitas vezes nós somos vistos como pessoas invisíveis, mas ali, fora o pai, fora o cidadão, ele tem outras funções. Né? E muitas vezes até para complementar a sua renda. Exatamente, né? E aí é interessante, eu gosto, é uma coisa que eu já faço desde de sempre, vamos dizer, né? Mas vamos ver alguma coisinha. Lembra alguma coisa? Bacana. Tem mais algum, Fanny? Não? Só pra molhar aí, deixar um gostinho de quero mais, né? Não, é bacana, eu gosto. Tenho lá o meu Instagram, quem quiser seguir lá, eli.batera, tá? eli.batera, bacana, tem alguns trabalhos. A gente toca basicamente muito na Zona Leste, né? Gosto. Por exemplo, na banda da Guarda nós tocamos todos os estilos. Sim. Então existe uma necessidade também, porque nós participamos de vários eventos, então, e nos cívicos, músicas populares, então de repente a gente vai ter uma creche, a gente vai tocar músicas voltadas para criança, então a gama é bem eclética, né? E aí fora isso, como alguns outros músicos da banda também, que é essa atividade, que é uma atividade também terapêutica. Né? Isso é muito bacana, né? Então eu consigo conciliar o meu trabalho na Guarda. Você descarrega suas energias. Isso, é terapêutico. Então às vezes final de semana aí o pessoal pode me encontrar por aí. Quando você bate mais forte lá, que você tá descontando toda essa raiva, né? E é bacana, eu gosto muito. Eu sempre falo que é uma... Eu tenho uma dívida de gratidão assim com Deus, porque ele me presenteou, né, com esse dom, né? E é muito bacana, né? E aproveitando, eu quero parabenizar, né? Semana passada, essa semana, né? Foi o dia do músico aí, né? Parabenizar todos. Tem uma fala que eu costumo dizer: o que seria dos sãos se não fosse os músicos, né? Então aí, galera que não tá normal, né? O que seria dos normais se não fossem os músicos, e parabenizar todos os músicos, inclusive estender os parabéns para os meus amigos da banda, né? Da banda da Guarda, o coral da Guarda, inclusive foram homenageados essa semana, né? E estender meus parabéns aí, o nosso trabalho faz um trabalho faz um trabalho, né? De excelência, atende basicamente a cidade inteira aí, né? E quem quiser conhecer a banda, quem quiser saber mais do trabalho também pode ligar, pode perguntar. É um trabalho excelente e necessário. A música é necessária para a vida. Exatamente. Para a vida. Eliezer, muito obrigada. Eu vou pegar uma fala do Vilar, que você participou do programa Fique por Dentro, e ele falou uma coisa interessante. Onde você vai estar em 2024, todos nós podemos estar. Nós podemos ocupar cargos, lugares... onde a gente quiser, né? Basta acreditar, basta lutar, né? E eu fico feliz por você ser um guarda civil e você ter tanto talento, ser tão profissional de verdade, assim como outros vieram aqui. Então, que sirva de exemplo para que outros guardas também possam ocupar espaços que muitas vezes a gente acha que não pode, e pode, seja na política, seja um secretário, né? Seja aqui fazendo parte de uma pauta tão interessante, né? Que vai fazer parte da Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, quantos temas importantes que nós podemos até trazer para a discussão para a nossa Guarda Civil Metropolitana. Então, muito obrigada pela visita. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Visita não, ter aceitado o convite. Falaram assim, quando eu errar, eu tenho que corrigir, porque todo mundo erra. Então, muito obrigada, tá bom? E sucesso nessa nova empreitada sua. Tá bom? Tá bom, tá? De nada. E somos todos um. Alex Fernandes tem um carinho maravilhoso com você. Ele ama a Guarda Civil, né? Eu tenho certeza, ele fala muito que a Guarda é uma polícia de proximidade. Nós temos aí em discussão a nossa PEC 57, pelo nosso deputado Dionis Moura. Eu tenho certeza aí que a Guarda ela tem muito para crescer, muito mesmo, né? Isso é capaz por causa de pessoas aqui igual você também. E só aproveitando o gancho, para finalizar, né? Aliás, ela que vai finalizar, exatamente o que você falou. Nós
precisamos e devemos estar em todos os lugares. Exato. Né? Algumas vezes eu estive em algumas palestras do movimento negro, algumas pessoas criticaram muito, porque você guarda isso e tal. E a minha fala sempre foi, é necessário que eu esteja lá, é necessário que pessoas pretas lá com consciência, ocupar espaço. Exato. Porque o espaço ele não vai ser transformado por um mero acaso. Os espaços serão transformados o dia que eles estiverem sendo ocupados por pessoas de consciência. Né? Como você falou, a política, seja na educação, seja aonde for. Exato. Não basta a existência do cargo. Tem que existir pessoas e o recado que você falou para os guardas. Vocês podem e devem estar em qualquer lugar que você quiser. Exatamente. Né? Em qualquer lugar. As portas, elas são abertas. E aquilo que eu falo, e quando a porta não estiver aberta, a gente vai com... Chama mais um, chama mais um e empurra. Somos todos um. Somos todos um. E essa é a missão. Chama a turma que a gente empurra. Chama a turma que é por aí mesmo, tá bom? E obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? E tamo junto. Somos todos um. O que precisar, estou à disposição. Muito obrigada, gente, pela participação aí. Compartilhem, por favor, deixem seus comentários. Se inscrevam no nosso canal. Tem canal, Anne? Tem, né? E, ó, no Instagram, Facebook, depois o pessoal da produção vai deixar lá para vocês acompanhar. E venha fazer parte também. Traga aqui o seu estilo de vida, né? Traga aqui alguns temas para que a gente possa estar discutindo, né? Só assim, para que a gente possa aí construir uma cidade melhor, né? Construir um ambiente melhor, né? E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.